Bom, deixando meu boa tarde, bom dia, né? Vamos começar com bom dia, né? Bom dia para todos aí, galera. E que seja realmente um grande dia, né? Porque essa terça-feira promete, galera. Temos jogos extremamente decisivos, né? Temos Champions League, temos Copa Libertadores aí da América, Copa Sul-Americana também. Então bora lá, bora projetar aí o que temos para esses jogos. Bora, Mari! Buenas! Abraço pra ti, abraço pra todo mundo. Que terça-feira, hein? 6 de maio de 2025 para conhecer o primeiro finalista da Liga dos Campeões e também com jogos tão decisivos na Libertadores e na Sul-Americana, já começando um retorno, um segundo turno com a quarta rodada de um total de 6. E claro, se é um dia cheio de jogos importantes, nós estaremos juntos com todos aqui na Academia das Apostas Brasil, acompanhando tudo. No nosso site tem todas as prévias para todos os jogos, para todas as competições, e nós estaremos ao vivo aqui para as 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas, quando teremos Inter e Barcelona no San Siro, em Milão, depois daquele jogaço na quarta-feira passada, Mari. O empate em 3-3, ninguém tá em vantagem, qualquer empate leva para prorrogação, prolongamento, como dizem, né, nossos irmãos tugas. E quem vencer no tempo normal, claro, já conquista o direito de jogar mais uma final de Liga dos Campeões na sua história. A gente até fazia brincadeira, né? A parte da tradição na competição fica desse lado do chaveamento, porque do outro lado, ou o PSG em vantagem ou o Arsenal perseguem o primeiro título, já chegaram à final, cada um chegou uma vez e foi vice-campeão. Mas aqui, desse lado do chaveamento, sobra tradição, sobra história. A Inter tricampeã não ganha desde 2009, 2010 a Liga dos Campeões, quando conquistou no Bernabéu, ganhando do Bayern de Munique por 2-0, mas foi vice-campeã para o Manchester City na Turquia em 23, perdendo também a final pelo placar de 1-0. A Inter tem ao todo 6 finais, pode chegar à sua 7ª final, enquanto o Barcelona tem 8 finais, pode chegar à 9ª, mas o Barcelona tem um retrospecto mais positivo. São 5 títulos, o último 2014-2015 do Estádio Olímpico de Berlim ganhou da Juventus na ocasião por 3-1 e, aliás, essa foi a última vez que o Barcelona chegou a uma final. Inclusive, para supersticiosos, Mari, as últimas 4 vezes que o Barcelona chegou à final da Liga dos Campeões, ele foi campeão. Ele ganhou 2005, 2006, 2008, 2009, 10, 11, 14, 15... e ele não perde uma final desde 93, 94. Então, fiquem atentos a esse detalhe, porque chegou o momento de conhecermos quem alcançará a grande final, o primeiro a poder emitir passagens para o final de maio. 31 de maio, a bola vai rolar na Allianz Arena, em Munique, num sábado. E aí a gente vai saber, né, se teremos Barcelona ou então se teremos a equipe da Inter de Milão esperando pela definição da quarta-feira entre Arsenal e PSG em Paris. Prévia da academia para esse jogo, Mari. Over 2,5 gols, com ambos marcam, as duas coisas precisam acontecer. Não adianta só ser um over 2,5 num 3-0. E muito menos adianta só um ambos marcam num placar de 1-1. Queremos mais, precisamos de mais para esta prévia ser batida. Mas, Mari, nas melhores apostas do dia também tivemos uma recomendação que chama atenção de handicap 0 para o Barcelona, com odds 1,60. Foi outra recomendação que tá lá no nosso site, nas melhores apostas do dia.
Importante dizer, Mari, em termos de Liga dos Campeões, para quem tá acompanhando aqui o Match Odds, querendo saber dos prováveis times e muito mais. Simone Inzaghi tem como desfalque certo para essa partida o Valentim Carboni, que, com todo respeito a ele, ainda pelo menos não é lá um jogador tão importante para essa equipe da Inter. Afinal de contas, ele tem uma lesão no joelho e não joga desde o ano passado. E aí, as outras situações. Benjamin Pavard, com lesão no tornozelo, não jogou os últimos 2 jogos. A Inter jogou com o Verona e ganhou pelo placar de 1-0 no sábado no italiano. Pavard estava fora, como já tinha ficado de fora do jogo na Espanha. E a outra situação envolve o Joaquim Correa e ainda tem a questão do Lautaro Martínez. Bom, time titular previsto para essa partida da Inter. Tem Yann Sommer, Jan Bissek, Acerbi Bastoni, na ala direita Denzel Dumfries, Nicolo Varela, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e na ala esquerda Federico Di Marco. E o ataque Marcus Thuram e quem? Lautaro Martínez ou então Arnautovic. Lembrando, Lautaro Martínez ficou fora do jogo de sábado, segundo as informações da Internazionale, Mari, por conta de uma lesão muscular. Vejamos, né, se realmente é uma lesão a ponto de tirar ele dessa partida tão importante, a mais importante da Inter na temporada até aqui. Lembrando que o time da Inter conta como um retrospecto defensivo que chama bastante atenção, principalmente no que diz respeito aos jogos em casa e na Liga dos Campeões. Se a gente falar de maneira coletiva, Bari, sobre gols sofridos, a Inter tomou 8 gols. Dos times que ainda estão vivos, o Arsenal tem a mesma marca, o Liverpool, que já foi eliminado, tomou 6, mas isso porque a Inter tomou esses 3 do Barcelona semana passada. Até semana passada era o time de melhor defesa no campeonato. Inclusive no número de clean sheets, de jogos sem tomar gol, a Inter continua liderando, terminou 8 partidas dessa Liga dos Campeões sem sofrer gol, o time da Inter. Por isso que dá para dizer que o destaque, o craque do time é o Yann Sommer, mas para alguém decidir lá na frente ofensivamente, é muito importante que o Lautaro Martínez esteja presente. Já do lado do Barcelona, Mari, e galera conosco na academia, o Barcelona no sábado ganhou do Valladolid pelo placar de 2-1. Aliás, o Barcelona não perde uma partida desde 15 de abril, quando tomou 3-1 do Borussia Dortmund na Alemanha, mas um placar que lhe servia, porque ganhou do Dortmund por 4-0 na partida de ida. Desde então, 3 vitórias e 2 empates sob esse time do Barcelona. E o Barcelona, para este jogo, Hans-Dieter Flick não conta com Jules Koundé por lesão muscular. Importante porque o Koundé jogou os primeiros 42 minutos da partida contra a Inter e saiu lesionado no finalzinho do primeiro tempo. Além do Jules Koundé, Marc Casadó com lesão no joelho, não joga desde 16 de março. O Marc Bernal também com lesão no joelho, não joga desde muito tempo também. E o Alejandro Balde com lesão no tendão, já perdeu os últimos 6 jogos, não joga desde 12 de abril. Há uma outra dúvida que se chama Pablo Torre, mas que deve ficar de fora por lesão no joelho. De qualquer forma, um menino que vem sendo apenas reserva, o Pablo Torre, mesmo quando esteve à disposição aí, jogou pela última vez em 30 de março. Com isso, provável time do Barcelona tem Chesney, aí Eric Garcia, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Inigo Martínez, Frank de Jong, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha e Ferran Torres é o provável time do Barcelona para essa partida tão importante, tão decisiva. Estaremos acompanhando aqui na Academia das Apostas Brasil, né, Mari? Agora, esse jogo entregou tudo, sei que
a Mari inclusive nem tem recomendação aqui pré-live, porque é um jogo legal de encarar no live. O único alerta que eu quero fazer contigo aqui, né, Mari? Esse jogo entregou tudo e até mais um pouco na primeira partida. Só que aí é um pequeno problema para quem se deixa levar por essa empolgação, né? Não, porque na Espanha já foi um jogaço, né? É semifinal de Champions, vale vaga na final. Sim, o jogo promete muito, mas cuidado porque também prometia muito outro jogo de ida da semifinal e no fim muita gente reclamou, saiu decepcionada com Arsenal 0, PSG 1, né, Mari? Então, cuidado aí também com as expectativas. Vamos ver o que tem para entregar esse jogo. Barcelona empolga demais porque tem o melhor ataque da Liga dos Campeões, 40 gols marcados, de longe, em números absolutos, o melhor ataque. Os times que mais marcaram depois do Barcelona, o PSG, o Dortmund, o Bayern, marcaram 31, então empolga demais o jeito que joga esse time do Barcelona, que tem uma média de 6,8 chutes a gol por jogo na Liga dos Campeões, só perde para o Bayern de Munique e para o PSG, em termos de chutes a gol por partida. Mas vejamos, né? Jogo para encarar no live, aquela história, um golzinho já desperta, né, Mari? A necessidade do outro lado, mas também saber respeitar, ainda mais na reta final do tempo normal, se o jogo tiver como vai começar, né? Empatado no placar agregado, indo para prorrogação, Mari. Exato. Difícil, né, até de fazer algo pré-live, porque o mercado também tá esperando muito, né? Inclusive, esperando mais do que esperou no jogo da ida. Mas pro live aí promete demais, né? E nós estaremos com vocês então, galera, 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas. E depois, Mari, o bicho pega pra Libertadores. 7 da noite, horário de Brasília, 23 horas, horas portuguesas. 2 brasileiros em campo fora de casa, mas em situações um pouco diferentes. Eu vou contar pra galera, né, Mari? A Mari tinha comentado até e tal, a gente tava esquematizando aqui a nossa grade de jogos. Eu vou assumir essa bronca, viu, Mari? Posso receber depois os parabéns se realmente for um jogaço, valer a pena, mas também tô assumindo a bronca pra depois me cobrarem se o jogo for uma porcaria e não der pra extrair lucro. Mas eu que reivindiquei, né, com a Mari que esse jogo do Botafogo fosse o nosso principal da narração. Por quê, galera? Porque o Botafogo tá mais em apuros do que o São Paulo. São Paulo é líder do grupo, Mari. 7 pontos, o grupo D tem o Libertad com 6, Alianza Lima com 4, Taigueres não pontuou ainda. Ou seja, o São Paulo empatando, ele vai seguir pelo menos entre os 2 primeiros colocados do seu grupo. E se ele perder, ele vai ter o Alianza Lima empatado em pontos, mas ainda assim pode ficar à frente pelo saldo de gols, vai depender do quanto seria, né? Por quanto seria essa derrota. E vai depender do jogo, inclusive, do Libertad com a equipe do Taigueres, do outro jogo desse grupo, portanto. Vale dizer, inclusive, né, que o Taigueres e o Libertad jogarão na Argentina só na quinta-feira. Então, só na quinta-feira que o São Paulo vai saber depois, em caso de um empate ou derrota, se permanecerá líder do grupo D ou não. Agora, esse jogo do Botafogo, Mari, minha nossa. Laú, Universidade de Chile, 7 pontos, Estudiantes 6, Botafogo 3, Carabobo 1. Ou seja, Mari, se o Botafogo perder, ele vira último. O atual campeão da América pode ficar em último do grupo após 4 rodadas. E aí faltarão só 2. A situação poderá ficar extremamente perigosa para o time do Botafogo, que já vem de uma derrota no sábado para o Bahia pelo placar de 1-0. Botafogo fora de casa preocupa demais, Mari, porque antes de perder para o Bahia por 1-0, perdeu para o Estudiantes na Argentina por 1-0, perdeu para o Galo no Brasileiro por 1-0, perdeu para o Bragantino por 1-0, então o time não consegue fazer gol fora de casa, perdeu para a Laú, Universidade de Chile também por 1-0, não perdeu, mas ficou no 0-0 como o Palmeiras. A última vez que o Botafogo fez gol como visitante foi com o Boa Vista, 15 de fevereiro no Carioca, um empate em 1-1.
De lá para cá ainda perdeu para o Racing na Recopa, na primeira partida 2-0, perdeu para o Vasco na Taça Guanabara por 1-0. Então uma situação muito incômoda para o Botafogo, muitos jogos sem fazer gol como visitante. E pega o Carabobo, que é o lanterna do grupo, em tese e por enquanto na prática ainda está sendo o pior time do grupo, mas essa fase do Botafogo fora de casa é que nos dá insegurança, né? Como é que a gente vai dizer que é fácil pro Botafogo se o Botafogo, Mari, dos últimos 8 jogos fora, não fez gol, né? E nos últimos 10 jogos fora fez um e não ganhou nenhum como visitante, com 2 empates e 8 derrotas. É uma situação muito incômoda pro Botafogo pegar esse Carabobo que jogou no fim de semana pelo campeonato venezuelano. Na verdade, o jogo foi na sexta-feira e ganhou do Metropolitanos fora de casa de virada pelo placar de 3-1. Carabobo, numa divisão de grupos agora do quadrangular do Apertura venezuelano, sai na frente do Puerto Cabello, que está no grupo do Vasco na Sul-Americana e do Metropolitanos, e está empatado com o Deportivo Táchira, que faz parte do grupo do Flamengo na Copa Libertadores da América. E a gente vai estar acompanhando então essa partida prioritariamente 7 da noite, horário de Brasília, em Valência, na Venezuela. Bom, algumas situações importantes para gente considerar para essa partida, Mari, a respeito de preparação do Glorioso para esse jogo que pode ou melhorar a vida do Botafogo ou complicar de vez a vida do Botafogo na Copa Libertadores. Lembrando que o outro jogo do grupo entre Laú e Estudiantes, que será no Chile, vai ser na quarta-feira. Então o Botafogo ganhando, ele empatará em pontos com Estudiantes. Se ganhar por 3 gols, ele passa no saldo de gols. Se ganhar por 2, ele empata no saldo com Estudiantes e ficará a 1 ponto da Universidade de Chile. Então acho que até o melhor resultado para o Botafogo seria um empate no Chile, sendo bem sincero. Mas se for para escolher para ter um vencedor, né, é melhor que seja Laú, e aí o Botafogo empata em pontos com Estudiantes, porque depois o Botafogo terá nas últimas 2 rodadas justamente os 2 times para enfrentar, sendo que vai pegar primeiro o Estudiantes no Rio de Janeiro e depois a Universidade de Chile. Então o Botafogo poderia numa 5ª rodada já ir para 9 pontos, Estudiantes ficar com 6, e aí um empate com o Laú na última rodada já bastaria para não depender de resultado paralelo. Mas é o cálculo que eu faço, a projeção que eu faço, não sei vocês que nos acompanham aqui no Match Odds. Importante dizer que para este jogo, Mari, o Renato Paiva tem uma grande dúvida, quem vai entrar no lugar do Savarino lesionado. O Patrick de Paula jogou contra o Bahia, mas não deu uma boa resposta. Ainda assim deve receber essa outra chance. John, Vitinho, Jair, David, Ricardo e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, Arthur, Igor Jesus e Mastriani. É o provável time do Botafogo para pegar o Carabobo, que, se repetir a escalação da sexta-feira, terá Bruera, Pernia, Rodrigues, Aponte, Guaramato, Pérez, Nunes e Gonçalves, Canhoçales, Berrios e Tortoleto. Vamos ver o que sai desse jogo. Estaremos acompanhando com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, 7 da noite, horário de Brasília. Na prévia, Mari, nós tivemos uma recomendação para a galera trabalhar em busca de gols por lá. Vamos ver também no live o que a gente pode fazer para esse jogo. Diz aí tu, Mari, antes de falar mais de Alianza Lima e São Paulo, o que tu viu de bom para Carabobo e Botafogo? É vencer ou vencer, hein? Porque nem o empate adianta pro atual campeão Botafogo, para quem só fez 3 pontos, né? Perdeu 2 partidas das 3 primeiras da Libertadores, Mari. Exato, eu tenho pegado bastante no pé aí do Botafogo, né? Porque a campanha, ela realmente não é das melhores, né? Mas aqui, nesse caso, eu vou ter que trabalhar pro lado do fogão, tá? Acho que o Carabobo também é um adversário que oferece muito pouca resistência aí. Talvez consiga amarrar esse jogo e estender o 0-0 aí por mais tempo. Mas no fim das contas, o Botafogo vai ter que fazer aí a sua parte, né? Se não quiser
mais uma vergonha dentro da competição. Então, eu vou fazer aqui o handicap menos 0,75 do Fogão, tá? Que com uma vitória simples já paga aí ao menos parcialmente para nós. Então, odds 1,75, tá? Acho que para esse jogo, apesar de igual eu falei, né, não tá fazendo aí uma campanha muito interessante o Botafogo, para esse jogo acho que tá um pouco subestimado, é o jogo a ser vencido, né, e vejo o Botafogo tendo condições para isso. Então, handicap menos 0,75 aí do Fogo. Tá aí a recomendação da Mari, galera. Para vocês, então, para esse handicap do Botafogo. No mesmo horário, como eu já falei a situação, o São Paulo, Mari, visita o Alianza Lima no Peru, mas o São Paulo, assim, não é uma situação tão caótica. Se o São Paulo perder, ninguém gosta de perder, vai incomodar? Vai, mas o São Paulo não vai correr um risco tão grande de eliminação, inclusive poderá permanecer líder mesmo como uma derrota, se a derrota for por um gol e se o Libertad empatar com o Talleres na Argentina, para não dizer o Talleres ganhar no jogo entre eles, né, desse grupo na quinta-feira. Então, para o São Paulo a situação assim não envolve tanta emergência como para a equipe do Botafogo. Agora, o São Paulo, Mari, chega de uma situação em que se encontra com uma invencibilidade de 11 jogos, mas é uma invencibilidade um pouco mentirosa, porque dos 11 jogos o São Paulo ganhou 4, empatou 7 e em vários desses empates saiu ganhando e ficou aquele sabor amargo porque deixou de ganhar, cedeu o empate, mas perdeu 2 pontos do que conquistou 1. São Paulo vem de um 0-0 com o Fortaleza na sexta-feira pelo Brasileiro. Antes, na terça, tinha vencido o Náutico por 2-1 na Copa do Brasil. Nas últimas partidas fora, Mari, 1-1 como o Ceará. Agora, se tem uma coisa que ninguém tira do São Paulo é o feito de que ele conseguiu ganhar do Talleres em Córdoba, na Argentina, por 1-0 e também ganhou do Libertad por 2-0 do Paraguai. E um desses empates mais amargos foi com o Alianza Lima no primeiro turno, né, Mari? Quando o São Paulo parecia que a vitória era certa, fez 2-0 HT, 2 gols do Ferreirinha, e aí tomou o empate pro Alianza Lima no Morumbis. O Alianza Lima na sexta-feira perdeu em casa pro Cienciano por 1-0, mas antes disso, na Libertadores, tinha vencido o Talleres em casa pelo placar de 3-2. No entanto, o Alianza Lima já perdeu em casa para o Libertad também na primeira rodada da Libertadores por 1-0. O Alianza Lima mira a vitória para não só pensar em disputar com o São Paulo, mas passar o Libertad ao menos até o jogo da quinta-feira deste grupo. É importante que a gente diga também sobre esse objetivo dos times dos peruanos, mas espera-se aí que o time do São Paulo consiga segurar a liderança do seu grupo da Copa Libertadores. Sobre prováveis escalações, Mari, para quem nos acompanha aqui na academia, vale dizer o seguinte: o técnico Luiz Ubeldia, para esse jogo, deve mandar a campo Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Cédric, Lucas e Ferreira com André Silva no comando do ataque. O Pablo Maia e o Arboleda voltando a ficar à disposição, portanto, principalmente o Arboleda já indo direto como titular. O Igor Vinícius com lombalgia, o Luiz Gustavo ainda pelo tratamento, né, do tromboembolismo pulmonar. O Oscar que se recupera de lesão e o Carieri que fez a cirurgia no ligamento do cruzado anterior do joelho esquerdo, seguem de fora, mas com o Lucas, né, já se espera aí um São Paulo diferente também para esse jogo na Copa Libertadores. O Lucas que inclusive entrou no lugar do Ferreirinha por volta dos 20 minutos do segundo tempo do jogo de sexta-feira contra o Fortaleza. O Alianza Lima não tem o Zambrano, que foi expulso contra o Talleres. O time deve jogar com Vizcarra, Henrique, Juan Velásquez, Garcês e Trauco, Noriega,
Castilho, Lavandeira e Quevedo, com Guerreiro e Sucar no comando do ataque. Dito isso, Mari, esse jogo do Tricolor, esse jogo do São Paulo com o Alianza Lima teve como prévia no nosso site academiadasapostasbrasil.com ambos marcam com odds 2 e o menos de 2,5 gols. O under entrou nas melhores apostas do dia. Para qual caminho tu vai desse jogo, hein, Mari? Esse eu vou contra aí a sugestão das melhores do dia, tá? Esse daí eu vou trabalhar com over 2, tá? Over 2 gols aí, asiático. Gosto bastante dessa entrada. A gente já viu o que deu, né, no jogo do São Paulo aí em casa, né, contra o Alianza Lima. E esse over 2, eu lembro que a gente comentou muito sobre ele. Foi devolvido cedo, né, e depois, com o Tricolor tomando aí o empate, ele foi pago com sobras, né. E aqui, dentro aí da necessidade envolvida na competição, principalmente pro Alianza Lima, tá? Eu vejo um time que vai pressionar bastante aqui, tem conseguido marcar os seus gols também, né? É verdade, o São Paulo ele ainda não sofreu gols na competição jogando fora de casa, mas na competição, né? Quer dizer que ele não tomou gol ali do Libertad e do Tajeres, mas o Alianza, eu acho que dentro desse grupo aí é quem tem mais potência mesmo para cumprir, né, com um golzinho, como fez no Morumbis. E, cara, dessa defesa do meu São Paulo eu falo sempre, né, muito duvidosa. Então, aqui eu até conto, tá, com gol pros dois lados, mas é aquela história. Tendo o over 2, não tem por que eu trabalhar aí com o ambos marcam. Então, over 2, odds 1,90. Tá aí esse over 2, então, recomendado pela Mari. Vejamos o que sai dessa partida, pelo menos, né? Ele vai na mesma direção da prévia, Mari, do ambos marcam. Para ter o ambos marcam, esse over 2 tem que estar, no mínimo, devolvido. Bom, no mesmo horário, Mari, tem Sul-Americana e a gente vai estar de olho aqui em Vitória e Defensa e Justiça. No Barradão, Vitória com 2 pontos até aqui na Copa Sul-Americana, assim como Defensa. O grupo B tem a Universidade Católica do Equador com 7 pontos e o Cerro Largo do Uruguai com 4. Bom, Vitória vai para última chance de tentar vencer em casa na Copa Sul-Americana para pleitear depois uma vaga mais na frente na fase eliminatória da competição, porque o Vitória empatou em casa com a Universidade Católica do Equador em 1-1 e ainda teve um jogo com o Cerro Largo que perdeu por 1-0. Só que o Vitória vem da derrota no sábado para o Ceará por 1-0. A situação no Brasileiro também incomoda, o time está na zona do rebaixamento. Tudo isso pesa para pegar um Defensa e Justiça que, Mari, chega de 3 derrotas seguidas, 2 delas no Campeonato Argentino. O Defensa não ganha desde 9 de março, quando fez 1-0 em casa no Estudiantes. De lá para cá são 10 partidas sem vencer, sendo que das 10 partidas perdeu 6 e empatou 4. Então, pô, se o Vitória não ganhar do Defensa, vai ganhar de quem? Em 10 de abril, na Argentina, esses times ficaram no 0-0. A gente vai estar de olho nesse jogo. Vitória e Defensa, 19 horas, horário de Brasília, pela Copa Sul-Americana no Barradão. Vale dizer que o provável time do Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Lucas Halter, Edu e Hugo, Gabriel Baralhas, Ronald e Wellington Rato, Eric, Gustavo Mosquito e Janderson. Renato Kaiser ainda não deve jogar pelo time do Vitória. E o Defensa não tem o zagueiro colombiano Kevin Balanta. E agora o provável time do Defensa tem Bolonha, Rubio, Aguilera, Delgado e Soto, Gutierrez, Pérez e Lucas Gonçalves, Francisco Gonçalves, Osório e Togni. Vejamos o que sai desse jogo tão importante no Barradão, 19 horas, horário de Brasília, 23 horas, horas portuguesas. Na prévia da academia, para esse jogo pela Copa Sul-Americana, a aposta recomendada para Vitória e Defensa foi
menos de 2,5 gols. E aí, Mari, no último horário do dia, 9h30 da noite, horário de Brasília, teremos Libertadores com Fortaleza e Colo-Colo no Castelão. Esse jogo tem até uma tensão no ar, porque foi um jogo que não terminou no primeiro turno no Chile. A Conmebol definiu nos últimos dias, né, pela vitória do Fortaleza por WO, por 3-0 considerado, mas o jogo estava 0-0, faltando aí mais ou menos 20 minutos para terminar a partida, quando a torcida do Colo-Colo invadiu o campo, não teve condições de segurança para que continuasse a partida. A prévia da academia para esse jogo, Maria, Fortaleza para vencer com odds 2, e é um jogo em que o Fortaleza voltou forte na briga pelo grupo com essa vitória atribuída a ele. O Bucaramanga tem 5 pontos, o Racing tem 4, o Fortaleza tem 4 e o Colo-Colo tem 2 pontos desse grupo da Copa Libertadores. Então é uma chance do Fortaleza passar para a liderança desse grupo e aí deixar para que Bucaramanga e Racing vejam, né, o que vai acontecer também no jogo entre eles, sendo que o Fortaleza entrará em campo já sabendo como terá sido Bucaramanga e Racing, que jogam às 7 da noite. Se Bucaramanga e Racing empatarem, a vitória dará ao Fortaleza a liderança. Se for para ter um vencedor pensando pelo aspecto da liderança, é melhor para o Fortaleza que o Racing vença, que o Fortaleza ganhando também dividirá a liderança com o Racing, embora dificilmente superará no saldo de gols. Agora, se o Bucaramanga ganhar do Racing, Fortaleza terá de, pelo menos, empatar para se tornar o segundo colocado, por outro lado. Fortaleza vem de 4 empates seguidos, Mari, mas não ganha há 9 partidas. Dessas 9 partidas, sem contar, né, o jogo com o Colo-Colo, o Fortaleza teve aí um total de 6 empates com 3 derrotas. O Colo-Colo, na sexta-feira, perdeu para o Deportes Limache pelo placar de 1-0 pelo campeonato chileno. É um time que ganhou pela última vez 26 de abril fazendo 2-0 em casa no Coquimbo, mas fora de casa tem resultados bem ruins o time do Colo-Colo. A última vez que ganhou foi pela Copa Chile fora de casa em 23 de março, quando ganhou do San Felipe pelo placar de 1-0. Para este jogo, Mari, o que podemos falar de escalação do Juan Pablo Vojvoda para Fortaleza e Colo-Colo? A gente sabe que o Vojvoda não terá para esse jogo o Moisés, o Tinga, o Diogo Barbosa e o Gaston Ávila. A provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo Mancuso, Kusevich, Tite, Bruno Pacheco, Paul Fernandes, Sosseto e Martínez, Marinho, Breno Lopes e Lucero. Colo-Colo não tem desfalques, deve jogar com Cortez, Isla, Saldívia, Vegas e Wimberg, Pavés, Pizarro, Vidal, Aquino, Cepeda e Correa. Vejamos o que sai deste jogo, Fortaleza e Colo-Colo. Fortaleza conseguiu entrar na briga pela liderança agora com a definição, né, de que foi considerado vencedor do polêmico jogo contra o próprio Colo-Colo no Chile. E, no mesmo horário, Mari, pela Copa Sul-Americana, teremos Corinthians e América de Cali. Aqui é outro drama para clube brasileiro, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Corinthians para vencer com odds 1,61 entrou na prévia da academia. A vitória do Corinthians também entrou nas melhores apostas do dia. E a situação para o Corinthians nesse grupo da Sul-Americana é a seguinte: precisa vencer para passar o América de Cali, e aí dependerá depois do que acontecerá no outro jogo do grupo, no jogo do Huracan como o Racing de Montevidéu, que está marcado para quinta-feira do Uruguai. Mas o Corinthians tem 4 pontos, o Racing perdeu todas, é o lanterna, o América tem 5, o Huracan tem 7. Ou seja, o empate para o Corinthians já é terrível, porque se empatar o Corinthians permanecerá em terceiro e depois ele joga como o Racing no Uruguai e com o Huracan na Argentina. Então é vencer ou vencer para o Corinthians. O Corinthians no sábado fez o 4-2 no Inter e antes tinha feito 1-0 fora de casa no Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Mas a última derrota
para o Flamengo por 4-0 em 27 de abril ainda ecoa um pouco, ainda incomoda. Já o América de Cali está 4 jogos invicto e não tomou gol desses 4 jogos, Mari. 0-0 com o Huracan na Argentina, ganhou o derby, o clássico, com o Deportivo Cali 2-0, ganhou do Águilas Douradas fora por 1-0 e no sábado empatou com o Júnior Barranquilla fora 0-0. O América de Cali é líder do colombiano, 33 pontos em 18 jogos. Partida muito importante entre eles, foi 1-1 o jogo entre eles na Colômbia. Vamos ver o que acontece agora em São Paulo para Corinthians e América. Claro que a gente vai estar monitorando também esse jogo aqui na Academia das Apostas Brasil. Sobre provável escalação, Timão deve ter Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Hugo. Se o Hugo ficar de fora é porque daí o Fabrício Angileri volta depois de ter ficado ausente do jogo contra o Inter. Ranieri, Martínez, Carrijo e Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto é o provável time do Corinthians. Lembrando que o Félix Torres cumpre suspensão, foi expulso contra o Racing, e o Gustavo Henrique segue se recuperando de uma cirurgia de hérnia. O América de Cali não terá o goleiro, o José Graterol, que teve uma lesão no joelho, jogará o Soto, e aí o provável time, além do Soto, tem Candelo, Pestanha, Medina e Mina, Álvares, Carrascal, Puertas e Quinteiro, Vergara e Olgado. Vejamos, Mari, uma noite de muita atenção para os brasileiros, principalmente para quem já perdeu muitos pontos nas suas competições. Serve aí pro Fortaleza, serve principalmente pro Botafogo, serve pro Vitória, serve pro Corinthians. Tem o São Paulo que tá um pouquinho mais acomodado, uma derrota não vai selar o fim dos tempos, mas também, né, é importante que mantenha a liderança. A gente vai estar acompanhando tudo isso, contamos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Quem quiser os outros jogos que envolvem clubes de fora do Brasil, tá tudo lá no nosso site com as prévias, tem a Série B do Brasileiro com 2 jogos, tudo isso e muito mais em academiadasapostasbrasil.com. E esperamos vocês então para maratona, 3 acompanhamentos, 4 da tarde, 7 da noite, 9:30 da noite, horários de Brasília. Vamos juntos aqui na academia. Até lá!